Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses. Tio Spook novamente. Deixa eu até tirar aqui os meus papatinhos de velho. Papatinho de velho. Sério, porque a Lilo detonou meu sapatinho. Eu tinha um sapatinho legal tal, né? Que eu gosto de ficar em casa tranquilo. Não uso chinelo, não. Eu gosto desses aqui de... Acho que é... Sei lá como é que chama isso aqui. É um tecido. É gostoso, mas a Lilo detonou o meu, tá? Mas vamos lá, hoje nós temos uma análise. Ok, tá aqui. Ok, tá aqui. O Sr. Edson me mandou um vídeo muito curioso. Eu não assisti, a gente vai assistir hoje em tempo real. Batatinha. Sip Coffee. Batatinha. Quem não conhece Batatinha? Pô, muita gente do canal conhece a história do Batatoso. Chip Coffey. Chip Coffey é um médium americano muito famoso. É como se fosse uma Márcia sensitiva, tá? Aqui no Brasil. O Chip Coffey, ele ficou muito conhecido nos Estados Unidos por acompanhar um grupo de estudantes dentro do Paranormal State, que foi algo assim surreal. Eu amei analisar o Paranormal State, foi uma época muito boa. Muito boa. Tá? E o Chip Coffey, ele, depois de um tempo, o pessoal do Paranormal State começou a se irritar com o Chip Coffey. Tinham duas participações muito importantes no Paranormal State, que é como se fosse, sei lá, um grupo de caçadores de fantasmas, só que eles tinham ali um blessing da igreja, tá? Então a igreja local meio que aparecia para fazer os exorcismos e era uma palhaçada. E o Ryan uma hora se irritou. O Ryan era o host do canal Paranormal State. Ele se irritou. E se irritou com o Chip Coffey e com a Lorraine Warren. E aí rolou lá umas tretinhas entre eles. O Chip Coffey, ele recebia o script no avião. Então ele pegava o voo junto com a sua assessora de imprensa. E ele recebia o script, ele lia os scripts do que ia acontecer nas gravações. E ele aparecia com umas pérolas do nada. E aí o Ryan começou a se irritar, porque o Ryan não queria que as coisas fossem combinadas, ele queria que as coisas fossem espontâneas. E ele viu que as pessoas realmente precisavam de ajuda e o Chip Coffey e a Lorraine faziam teatro. A Lorraine Warren de verdade fazia parte também de alguns episódios. E o Ryan também se irritou com tudo aquilo, pulou fora e surtou. Então o Chip Coffey ficou meio que de lado dentro dessa história e agora ele foi resgatado por alguns canais para trazer então este grande mestre ele não é um espírita, ele é um sensitivo, tá? Então a gente vai analisar uma sessão espírita dele. A questão foram feitos vários cortes, então o Edson me mandou um vídeo que tem cerca de 30 minutos, que seria um vídeo um pouco maior mostrando uma sessão espírita com o Chip Coffey. A gente vai analisar uma sessão espírita e eu quero que esse vídeo sirva como um grande guia para vocês entenderem o que é uma sessão espírita e como ela realmente ocorre. Então a gente vai bater muitos pontos, vamos ensiná-los, vamos educá-los, vamos mostrar vários apontamentos interessantes para que vocês possam pegar pessoas como Chip Coffey e botar no seu devido lugar, tá? Eu gosto dele, eu não tenho nada contra o Chip Coffey, eu acho que o Chip Coffey e muitos outros médiums que seguem essa mesma linha aqui no Brasil, eles são muito importantes para o que não fazer. E eu acho necessário a existência do Chip Coffey e de outras médiums americanas que fazem muita cagada. Mas porque é legal a gente aprender, ela é muito interessante. Ah, mas diz porque você odeia todos os médiums americanos? Não, tem gente que eu gosto. Tem gente que eu vi realmente bateu antes do cara falar, eu já tinha visto e bateu ali junto. Tem um médium que eu gosto, o Ikeda, que é um médium japonês espetacular, eu adoro o Ikeda. Eu tenho vídeos aqui analisando o Ikeda e eu acho ele também muito, muito legal, sabe? Então assim, quando duas pessoas acabam vendo a mesma coisa, a gente reduz a probabilidade de erro e começa a ir para um caso mais assertivo. Eu vejo, o Chip Coffey vê, beleza, bateu. Duas pessoas vendo o mesmo espírito, com as mesmas características. Um up, como diria o Mario Bros. Agora, quando realmente começa a entrar em discrepâncias
e a gente vê diferenças, já começa a pesar. O Tipikoff não tem escolaridade espiritual como nós temos aqui no Brasil. Aqui nós temos Allan Kardec, que traz, então, muita coisa interessante para o espiritismo. Embora o espiritismo e o espiritualismo sejam coisas diferentes, o espiritismo ele segue uma doutrina, ele segue um A mais B para você entender como fazer, como trabalhar e como desenvolver. Ele não segue o espiritismo, ele vai para uma linha mais espiritualista, ok? Mas vamos lá. Whoever's down here with us who's non-living, Tá, então já começa aqui na sessão espírita. E a moça, que eu não sei quem é, mas é um grupinho que está agora paparicando bastante o Tipikoff e tentando trazer ele novamente para a mídia, tá? Ele participou de podcasts, ele participou de algumas coisas, programas de TV. Ele é igual a Márcia Sense, tá? É igual a Márcia Sense, tá? A única diferença é que a Márcia fala muito mais coisa meio que complicada e ele meio que se mantém ali num critério mais básico. Mas a Márcia Sense é mais complicada. Tá? Então aqui já começa naquele show de luz que a gente já viu na análise do vídeo do Kid Boy Chechel, que eles gostam de trazer esses efeitos, né, pirotécnicos, ok. we're sorry to be invading your space, but we're just trying to get answers for the people who've worked so hard to bring this place to what it is today. Everyone that's here just wants to talk to you. Tá? Titi Papocoff, essa outra pessoa que eu não sei quem é, são acho que hosts, tem um cara de terno e gravata aqui, ele não deve ser um médium, ele deve ser o apresentador desse canal, que é um canal chamado Travel Channel, tá? O Titi Papocoff aqui só olhando, ele não é uma pessoa confiável, a energia dele é bem complicada, tá? Quando você olha a energia do Tipikoff, a gente percebe coisas legais e coisas que não são legais. Presta atenção, você e todos vocês. Baixou o Zé do Caixão. Nossa, que bom, né? Adoro o Zé. Saudades, Zé do Caixão. Vocês. A mediunidade é uma habilidade desenvolvida em centros espíritas. Não existe mediunidade desenvolvida dentro do hinduísmo, dentro do budismo, dentro do catolicismo, cristianismo, judaísmo. Não existe. A mediunidade, ela é uma habilidade desenvolvida por aqueles que trazem, então, a doutrina e o conhecimento para você prestar serviços a um centro espírita. Tanto que eu fui médium de incorporação ao longo de 10 anos da minha vida e eu saí do espiritismo e deixei a minha mediunidade lá. Eu fui desenvolver a clarividência com o budismo, que é hoje a religião que eu sigo e vai ser a minha última religião. Para você poder desenvolver a mediunidade, você ter as habilidades para ver, sentir e ter essa abertura junto aos espíritos, envolve muitos princípios, tá? Primeira coisa, quando você vai no centro espírita, eles sempre falam para você, evite comer carne, evite ter relações sexuais, mantenha a cabeça sempre com coisas boas, pensamentos positivos, tá? Isso é o kardecismo. Se você vai na Umbanda, como eu fui, não fui na Quimbanda e não no Candomblé, somente na Umbanda, a ideia é a mesma coisa, eles pedem para que você se mantenha muito mais regrado na semana que você vai trabalhar ou nos dias que você vai trabalhar. As casas não mantêm um padrão, mas geralmente, por exemplo, segunda-feira era o dia de psicografia, terça-feira era o dia só de caboclo, quarta-feira era o dia que eles misturavam todos os outros, aí tinha todo mundo trabalhando, esquerda e direita simultaneamente. Na quinta-feira era a gira de cura, e sexta-feira era um dia livre para festas, podia fazer festas de cigano ou festas para Exu. Isso não era um padrão em todos os centros, mas era onde eu ia, tá? Então, assim, para aqueles que trabalhavam na quarta-feira com todo mundo, ou trabalhava só de terça-feira com caboclos, eles pediam para que você mantivesse um corpo mais tranquilo, livre de carne, sem bebida alcoólica, sem sexo, para dar livre acesso aos guias sem obstrução. Beleza, eles têm razão, é verdade. O corpo de energia, ele flui mais tranquilamente quando você não está de barriga cheia, não está digerindo alimentos, você não está realizando outras atividades. Quando eu estou na academia, por exemplo, fazendo musculação, às vezes acontece de uma pessoa,
fala aí alguma coisa pra mim, tem alguma coisa aqui comigo? Eu falo, cara, eu tô fazendo musculação, velho. Sabe, meu corpo está ali no momento treinando, fazendo exercícios físicos. Eu não estou ali fazendo um show de, entre aspas, vidência para a pessoa, ok? Mas eu estou treinando. A minha mente, meu corpo foi condicionada para o treino. Eu tomo pré-treino antes de ir para academia. Eu não vou tomar pré-treino para fazer mediunidade, né? Ou seja, atendimento mediúnico. Não tem nexo. Então aqui nós temos coisas interessantes no Chip Coffee, esse menino sacripantas que eu tanto adoro. Nós temos pontos que chamam a atenção, e aí eu vou falar a verdade para vocês, vou ser honesto com o Chip Coffee. Então nós temos o ponto relacionado ao sistema nervoso dele, que age sobre toda a região da cabeça. Nós temos um ponto que age sobre a garganta e o timo, tá? Isso aqui é complicado para o Chip Coffee, porque puxa para trás uma energia mais densa. Nós temos aqui o ponto das emoções inferiores e não superior. O ponto das emoções inferior, ele está superativado, o que demonstra insegurança, descontrole ou não sabendo muito bem o que está acontecendo. Veja, é o famoso nervosismo. Quando você vai num brinquedo do Play Center ou num brinquedo no parque aquático, que você não está muito afim, não está muito seguro, você vai descer lá o sarcófago, o insano lá do Beach Park, e você fala, caracoles, eu não sei se eu vou ou não vou. As suas emoções acabam falando mais alto do que as emoções inferiores de medo, de insegurança. Então ele está um pouco inseguro na gravação, ele não está parecendo tão seguro assim, tá? O que é curioso. Ele pode ter sido convidado e não sabendo o que iria acontecer. Então ele vai fazer um improviso dele, tá? O ponto das emoções então está extremamente ativado, da emoções inferior e não superior, ou seja, ele não está compassivo na situação. E nós temos o ponto da vontade que está também superativado, ou seja, é a questão do eu tenho que participar, eu vou falar, eu vou ter que ser o astro aqui, eu vou ter que me sobrepor aqui. Tá? Ou seja, é o ponto da ação. Não tem problema isso. O ponto da ação, ok, a gente tem que ter iniciativas. Não tem problema isso. Agora, esse ponto da testa ele é muito interessante porque existem muitos pontos, como o ponto da fé, o ponto do que seria o ponto de entrada e saída de energia espiritual do corpo humano. Não se limita a um ponto. É o terceiro olho. Não, o terceiro olho é o teu butico. O terceiro olho, ele é uma grande falha de interpretação e entendimento, porque para você trabalhar a clarividência, para você trabalhar a mediunidade, para você desenvolver essas habilidades, são muitos pontos que trabalham simultaneamente. Existem pontos que ficam conectados à frente e atrás no corpo, e que eles precisam estar se correlacionando, tá? A troca de energia, o fluxo de energia, ele movimenta-se em todos os pontos para que a gente possa, então, ter uma maior abertura e poder ter um leque maior de tudo aquilo que a gente está vendo, para que não saia do controle. Cada criatura do mundo espiritual, cada ser, né, cada consciência que é encontrada dentro do mundo espiritual, ela tem uma vibração. E se você não consegue atingir todo o leque dessas vibrações, você não consegue poder identificar tudo de uma maneira competente, que é o que a gente faz aqui durante as análises na casa das pessoas. Mas esse ponto dele denota que ele tem uma percepção. Nunca duvidei das percepções do Chip Coffee, mas eu sei que ele faz muito mais dentro de um script do que realmente livre para poder ter as percepções. Veja, todos vocês têm uma pequena percepção aranha, que a gente chama, que seria aquela percepção de eu acho que tem alguma coisa errada, ou eu acho que vai acontecer algo errado. Cara, eu não estou me sentindo seguro aqui, tem algo que está me incomodando. Isso todas as pessoas têm, mas não se nasce médium, tá? Não se nasce sensitivo assim. Até porque a consciência de uma pessoa dentro do samsara, que é a nossa roda da vida, né? Dentro de todas as experiências que nós temos ao longo da nossa existência, coloca-se a questão de você quer desenvolver ou não. Ninguém é obrigado a desenvolver a espiritualidade. Ninguém. Só que as pessoas não podem sair por aí falando idiotices. Aí não pode. Desenvolver a espiritualidade é uma coisa, conhecer a espiritualidade é outra. Existem pessoas que são escritores maravilhosos e que não ficaram imersos a práticas, mas eles trazem, sim, pontos de vista
sobre o budismo, por exemplo, então o cara passou a vida toda dele estudando o budismo Mahayana e ele vai escrever livros muito profundos sobre o tema, mas ele não precisa ter uma vivência tão absurda dentro das práticas. Ele pode conhecê-las, mas não estar inserido. Eu tenho muitas práticas budistas aqui em casa e que eu fui adquirindo com o tempo, para poder ler, entender e aprender o que elas significam. E não necessariamente poder fazê-las como uma prática diária, mas conhecê-las e entender a essência daquilo que é ensinado. Não existe problema com relação a isso, sendo você budista, tá? Então essa questão do Tip Coffee aqui, a gente até tem uma certa sensibilidade do Tip Coffee, mas ela não é tão hábil realmente, tendo em vista todas as energias que estão agindo de uma maneira negativa. Você não pode ter as emoções inferiores predeterminando a tudo aquilo que você vai sentir ao longo de todo o exercício de uma sessão espírita, porque as emoções elas são conflitantes. Muitos médiums eles vão utilizar os principais pontos que eles possuem. E aí quando você vai ver, o cara tá usando o ponto do sexo, sabe? Ponto do sexo é o que mais pai de santo e mãe de santo utiliza. A grande maioria usa a sensualidade ou, infelizmente, né, se perde na sensualidade dando em cima dos filhos da casa. E aí gera uma putaria. E existe putaria na Umbanda, na Quimbanda e no Candomblé. É claro que existe. Não, obviamente, na totalidade, mas algumas casas, alguns pais de santo já foram processados por causa disso. O sexo, ele então torna-se, infelizmente, o canal em que a pessoa utiliza para poder atrair os seres ou para agir com a espiritualidade dele. Nesse caso, o ponto das emoções inferiores é um grande bloqueio para que a pessoa consiga fazer a energia fluir e para ter realmente todos os pontos livres e limpos para poder então se conectar e ter acesso à espiritualidade. Então o Tip, ele acredita em Deus. O Tip, ele é um famoso cristão, tá? Ele tem um ponto dele da fé que só acredita realmente no seu Deus cristão. É um ponto pequeno, pífio, pouquíssimo desenvolvido e é uma pessoa que você fala, cara, não é um ponto de iluminação do cara. Se você pega um grande mestre Arhata ou você pega um grande lama, um tulku, o ponto dele da fé, o ponto dele da espiritualidade chega a quilômetros. Você fala, caracoles, sabe? Você pega essa energia dos grandes meditadores e fritadores, né, da Índia, o cara tem um ponto da fé dele escancarado, sabe? Você fala, porra, o cara chega a ter um buraco na cabeça, pra você ter uma ideia de ter uma abertura de todos os pontos, né? E existem práticas que você desenvolve cada vez mais essa habilidade. Dentro do budismo existe, budismo tibetano, ok? Existe, tá? Então é muito pífio todo o sistema dele de crença. Ele possui uma percepção, eu não desmereço ele, sim, ele tem. Mas todos esses bloqueios, eu quero que vocês entendam, são os que impedem a pessoa de desenvolver realmente essas percepções. E no centro espírita, infelizmente, muitas pessoas que estão ali, elas estão com esses pontos sujos. Eu lembro que uma vez eu estava num centro espírita e eu fui ser atendido por um rapaz que estava incorporado. Ele falou muita coisa errada sobre a minha vida, ele falou muita coisa idiota, muita coisa que não faz sentido, igualzinho esses canais que adoram falar mal de mim, igual, não mudou nada, sabe, delírios, inventa, coisa nada a ver. E eu chamei o dirigente e falei, olha, o cara ali não tá legal. Ele falou, hoje não é um dia muito bom para ele, mas mesmo assim ele veio trabalhar. Você fala, ô, não põe o cara para atender, se o cara não tá bem, não põe para atender. Então o cara estava cheio de problemas pessoais e ele mesmo assim foi atender no centro. Se você está com problemas pessoais, não faça isso, porque você vai passar esses problemas para outras pessoas. Não necessariamente fazer com que as outras pessoas tenham o mesmo problema que você, ipsis literis, né? Mas que você não vai conseguir atendê-las como elas devem ser atendidas, porque você vai estar com a cabeça na lua, ok? Então o Tip Coffee tem isso. Tio Spook, existe algum obsessor espírito aí do lado de Tip Coffee? Existe. Existe. Tip Coffee. Sim, nós temos. Nós temos um obsessor exatamente do lado do Tip Coffee.
Esse é um obsessor que tem características extremamente animalescas, tá? Ele já não tem uma forma humana há muito tempo, ele tem características mais agressivas, mais selvagens. Veja, santo de casa não faz milagre. Curioso. O que a gente fala é, se você não tá bem, não faça. Se você não é bom o suficiente, não encare, sabe? Mas beleza, o cara tá lá, ele é o Tipicoff, ele precisa preencher a tabela, precisa ter conteúdo pro canal, ele precisa fazer a bagaça. Só que aqui do lado a gente tem já um obsessor de raiva. Ele está do lado do famoso médium da TV. E o médium da TV, tipo assim, não virou e falou, oh, o cara tá aqui, meu, sabe? Veja, o budismo, ele nos deixa muito familiarizado com esses seres. Eu vou falar com vocês, vamos lá. As pessoas, elas veem o budismo como uma técnica filosófica. Não, porque o budismo é uma filosofia para a vida. Não, o budismo vai além disso. Não, porque o budismo, a gente fica sentado meditando. O budismo vai além disso. Quando a gente está imerso dentro do budismo, nós nos deparamos com técnicas muito legais e principalmente a técnica de encaminhar mortos. Muitas das consciências búdicas existem essas práticas em seus livros, em suas sadhanas, que são os livros de prática que nós budistas temos. Então, existem muitos livros, né, que nós utilizamos, livretos pequenininhos para fazer as práticas de 300 e poucas páginas. O meu estava aqui em cima. Eu levei já para o meu porta-sadhana, não estou com nenhuma aqui. Bom, tudo bem. 349 páginas, estava aqui em cima da minha mesa, eu estava lendo, estudando e buscando entender aquilo que é dito dentro das práticas que ali estavam. Dessas 349 páginas, 20 era só uma única cerimônia para encaminhamento de uma consciência de uma pessoa que faleceu. 20 páginas. Dessas 20 páginas, essa consciência seria exatamente esta pessoa que está aqui do lado do Tipicoff. Para vocês verem que o budismo, ele senta a bunda no chão e vai fazer o encaminhamento desse ser usando 20 páginas. Existem outras sadhanas que têm essas práticas diferentes. E eu tenho elas. Eu tenho pelo menos 6, 7 práticas aqui facilmente que a gente caminha essas consciências, tá? Eu adoro estudar isso. Durante 1 hora e meia mais ou menos, eu faço uma cerimônia ao longo da noite. Eu termino os pacientes, eu trato as pessoas, geralmente umas 3 horas da manhã, 3h30 eu estou liberado. Eu começo a fazer então as práticas da madrugada. Quando eu faço o encaminhamento das pessoas que faleceram, a gente faz esse encaminhamento, né, oferecendo aroma, bebidas, né, que seria oferenda de água, oferenda de aroma, oferenda de flores, tem nomes específicos, e eles vêm receber, eles vêm pegar, eles vêm se deliciar com isso, para que a consciência deles entenda que eles morreram e que eles são encaminhados novamente para um processo de reencarnação. Eu faço isso para os seus parentes que morreram. E eles vêm nessas características. Quando eles vêm nessas características, a gente não pode ter medo. A gente não pode ter nenhuma emoção a não ser compaixão. Chama-se bodhicitta. A compaixão a todos os seres. Aqueles que faleceram, infelizmente, ou porque eram criminosos, agiram errado na vida, se perderam na vida, ou por drogas, sabe? Pessoas que se perderam completamente, nós fazemos um encaminhamento por compaixão a todos os seres. O budismo, ele observa esse tipo de obsessor e fala, se a gente não mudar nosso comportamento, se a gente não mudar nossa vibração, se a gente não mudar de religião, porque muitas religiões, elas afundam a pessoa ao invés de tirá-las, né? Você vai ser isso aqui no futuro. Você vai ser exatamente esse ser quando você morrer. E o budismo, então, ele passa a olhar dizendo, eu tenho que ter compaixão porque essa pessoa se perdeu completamente na vida ao longo da sua existência e que não teve a vida como ela queria, não teve aquilo que ela merecia. Então a gente passa
a encaminhar esses seres e ajudá-los de alguma maneira. E como budistas, a gente pensa, eu não vou querer que as pessoas me encaminhem, porque eu vou fazer por merecer. Então existem técnicas que a gente possa nos encaminharmos no momento da nossa morte. Olha aquilo que vocês estão perdendo como uma religião, olha aquilo que vocês estão perdendo como algo que possa mudar realmente a vida de vocês e dar um sentido. Sabe, durante muito tempo eu vi muitos crimes acontecendo, seja em igreja, seja nos centros espíritas, seja na Umbanda, ou mesmo na Quimbanda e Candomblé, seja em outras religiões. As outras religiões não te dão esse amparo, não enxergam você como você realmente é e como você vai se tornar. Não, elas não acreditam nisso. Ou se acreditam, elas falam, puta, eu não tenho como lidar com isso, eu não sei lidar com isso. E eu falo para vocês de coração que quando a gente faz a oferenda de madrugada e eu vejo esses seres, nós não estamos falando de um, nós estamos falando de dezenas que entram no quarto. Você olha para eles e você fala, cara, é uma judiação como as pessoas se perdem ao longo da sua própria existência. É uma judiação. Eu não estava prevendo que isso ia acontecer, porque assim, quando a gente joga uma isca para o mar, a gente obviamente pesca um peixe. A intenção de jogar a isca acaba falando mais alto. E se você não jogar a isca, você não sabe o que você pesca. Quando a gente projeta a consciência para um lugar como esse e começa a falar sobre esses seres, eles vêm. Ele está atrás de mim. E eu estou falando tudo isso para que ele escute. Não só para vocês, mas para que ele escute. Esse mesmo ser que está aqui, ele está atrás de mim. Eu deveria pegar a GoPro para mostrar para vocês. Ele ativou meu sistema automático de encaminhamento de consciências. Eu tô sentindo um puta pesar. Automaticamente meu corpo de energia já começa a... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pegaram? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pegaram? Vocês que têm essas habilidades de ter essa percepção... Ele tá aqui, ó. Esse mesmo cara, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ó. Ó. Escutaram? Duvido. Espero que o lapela pegue. Eu tenho que colocar os microfones aqui. Ele tá aqui. Esse mesmo cara. Ele tá aqui. Ele vai ficar aqui comigo. A gente vai fazer análise do Chip Coffee e ele vai ficar aqui comigo. É sério, ele tá aqui. Tá? Quando a gente faz o encaminhamento, quem é praticante budista sabe disso, alguns pontos são ativados. E na hora que ele se manifestou aqui, meu ponto já se ativou e eu já senti a porrada. Mas é isso, a gente vai fazer essa pausa. Eu tô com o cara aqui. A gente vai continuar e ele vai escutar. E se ele se manifestar, eu vou ver se consigo deixar... Eu não sei se tem bateria. Eu vou deixar o microfone ligado em direção para lá. Tá? E se ele se manifestar, eu vou tentar captar algum som. Combinado? Então é isso. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam por meio de técnicas complementares. A gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. O cara tá me arrepiando. Ele tá chegando perto.
Para aqueles que querem passar por esse tipo de tratamento, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, não sou dono de terreiro. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação. PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em um desses links e vai ser levado a uma pagininha. Pode doar o valor que você quiser e puder. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Quer falar alguma coisa? Pode vir. Vem aqui do meu lado. Eu vou guardar o japamala. Eu tô com o meu japamala aqui do lado. Vem aqui. Vamos ver se o lapela pega. Fala aqui no meu lapela. Pode. Vem cá. Não tenha medo. Pode usar o lapela. Ele tá aqui do meu lado. Do meu lado. Ele tá aqui. Tá exatamente aqui, ó. Do meu lado. Quer usar a lapela? Fala comigo. Eu vou pegar o microfone e a gente vai tentar gravar alguma coisa. Só a vibração dele. Mas isso a gente só vai ver quando eu fizer a análise do áudio. Tá? Mas é isso. Vejo vocês daqui a pouquinho e bons sustos a todos nós.